Vou dar um prêmio pra quem adivinhar onde é que eu tô. Olá, meus queridos e abençoados amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui deste canal. Galera, vocês não vão imaginar aonde eu estou, pá. Aonde esse meu trabalho veio me trazer. Gente, nem eu tô acreditando que eu tô aqui, pá. Nem eu tô acreditando. Pra quem me acompanha já desde o Brasil, desde a época que eu vendia balinha no semáforo, né? Rebuçados na sinaleira. Pra quem me acompanha, pra quem acompanhou a finaleira da minha vida lá no Brasil e acompanhou bem ali o comecinho da minha vida aqui em Portugal, de como foi fazer imigração na França, de como foi entrar aquelas primeiras semanas, o primeiro mês que eu cheguei em Portugal. Esse primeiro mês, essas primeiras semanas em Portugal, para quem nunca esteve na Europa, para quem nunca saiu do Brasil, é um baque muito grande, sabe? É um impacto cultural muito grande. Então a gente fica muito maravilhado com tudo que a gente vê. A gente quer gravar, a gente quer tirar foto, até de um banco na rua, até um banco na rua, meu, é motivo para você fazer um vídeo e fazer fotos, cara. Então assim, as minhas primeiras impressões de Portugal foi lá em Leiria, né? Quando eu cheguei em Leiria e tal, né? E lá o centrinho de Leiria, né? Lá foi o primeiro dia que eu cheguei aqui em Portugal. Então eu já fiquei maravilhado com Portugal a partir de Leiria, né? Aí depois eu vim pra cá, para este lugar onde eu estou agora. Sim, senhores, eu estou em Vila Nova de Santo André, onde praticamente tudo começou, aonde eu saí fugido daqui porque estavam me escravizando, né? Eu aceitei sem querer, né? Fazer parte de uma empresa em que escravizava muitos dos trabalhadores, não todos, porque, né, eles precisavam de alguns ali que eram chave, como por exemplo os pedreiros, né? Os pedreiros, eles pagavam direitinho, né? Cumpria com todos os requisitos trabalhistas, porque eles precisavam do pedreiro para poder tocar a obra deles. Mas já a servente, todo dia aparecia um, pá. Todo dia aparecia alguém querendo ser servente, porque servente não precisa de experiência, não precisa saber fazer, simplesmente é carregar pedra, basicamente, bater massa, coisa que você aprende fazendo, né? Coisa que é só uma explicação e já é o suficiente. Então assim, burro de carga, praticamente. Não querendo desmerecer quem é servente, tem muito servente aí que sabe até mais que pedreiro, né? Porque trabalha com um pedreiro, depois trabalha com outro, depois trabalha com outro, depois trabalha com outro, e acaba pegando um monte de macetezinho de cada pedreiro. E aí, porque ele é servente, né? O patrão ele não tem coragem de meter o cara para fazer serviço de pedreiro. Às vezes é assim. Aí o cara tem que sair dali e ir para algum lugar que dê uma oportunidade para ele poder começar a trabalhar de pedreiro. Tem muito servente que é muito bom e é até melhor que muito pedreiro, né? Mas no meu caso, naquela época, eu realmente eu só tinha trabalhado de servente de obras quando eu era adolescente, né? E daí eu voltei a ser servente de obras, nem imaginava que de um bom motoboy que eu era, de um bom vendedor que eu era no Brasil, eu pudesse voltar a ser um servente de obras, que para mim era assim o pior dos trabalhos, né? Porque você praticamente se mata de trabalhar. Então, além de o trabalho já ser difícil, aqui eles queriam me escravizar. Então assim, eu saí fugido daqui. Eu saí no meio da madrugada. Eu saí 3 horas da manhã fugido da casa que nós vamos visitar, que fica aqui atrás aqui. Aqui é a igreja. Eu fiz um vídeo exatamente ali, ó. Exatamente ali, ó. Eu gravei o vídeo falando sobre a minha imigração na França. Falei do café Tabu. É lá no vídeo, num dos primeiros vídeos que eu tive aqui no começo de Portugal, assim, né? O meu começo de Portugal, bem os primeiros videozinhos lá. E eu gravei um vídeo exatamente sentado ali, ó.
exatamente sentado ali. Eu mostrei lá o coisinha, mostrei o café e expliquei como foi a minha passagem pela imigração ao chegar aqui na Europa, né? Que eu entrei pela França. Então eu falei de como foi a minha experiência passando pela imigração da França. Se eles me perguntaram alguma coisa, se eles me cobraram alguma coisa, se pediram para ver documento. Então eu falo tudo nesse vídeo. É uma época que eu nem sabia fazer vídeo. Eu fazia vídeo com o celular assim, de pé, assim, ó, na vertical, né? Então eu nem sabia gravar vídeo. Nem sabia. Então é os primórdios. Aquele vídeo acho que tem 200 e pouco, 300 e poucos views. Ninguém quis assistir. Ninguém quis assistir aqueles vídeos lá. Aquele vídeo lá. Eu gravei bem aqui, ó, cara. Me lembro exatamente do dia há quase 4 anos atrás. Me lembro do dia, cara, que eu tava ali, ó, sentado ali e gravando tudo. E eu tava, acho que no segundo dia de trabalho. Eu não tinha nem feito o NIF ainda. Era o dia que eu tava fazendo o NIF, na real. Agora eu lembrei. Era o dia que eu tava fazendo o meu NIF, o meu número de contribuinte, cara. Eu não tinha documento nenhum, cara. Não tinha documento nenhum, cara. Era o dia que eu tava fazendo o NIF, o número de identificação fiscal, né? Deixa eu virar aqui. Eu fui fazer meu número de telefone. O número de telefone que eu tenho hoje é o número de telefone que eu fiz aquele dia. E eu fui aqui na loja, eu vou ir ali também para visitar a loja. Só para relembrar um pouquinho, porque eu tenho bastante tempo. Eu tenho que estar de volta em Albufeira só às 5 horas da tarde. Agora são meio-dia. Eu vou arrumar um lugar aqui para almoçar. Vou almoçar por aqui ainda. E antes de ir... Então assim, gente, eu quero memorizar aí, né? Foi uma época difícil. Foi muito difícil. Essa passagem por Vila Nova de Santo André. Mas agora a minha segunda passagem por Vila Nova de Santo André tá sendo bem de boa, né? Eu tô aqui a trabalho. Tô de passagem pela cidade. E vim trazer pessoas aqui, vim trazer a mãe e uma filha pra cá, que me deram 50 euros de gorjeta. Gente, é a maior gorjeta que eu já ganhei até hoje. 50 euros de gorjeta. Quer dizer, eu já ganhei outra vez 50 euros. É a segunda vez que eu ganho 50 euros de gorjeta. A segunda. Caraca, gente, olha. Topzera, é muito bom ganhar 50 euros de gorjeta. É muito bom, gente, é muito bom mesmo. É muito bom. Então é o seguinte, eu vou ali agora visitar a casa onde eu morei por mais ou menos uma semana, 6 ou 7 dias. Eu morei ali e foi dali que eu saí fugido. Então agora vai passar um flash, assim, um playback na minha cabeça, né? Do dia que eu estive ali. Vou botar o óculos aqui porque o sol tá fervendo, gente. O sol... Não, hoje até que aqui pelo menos não tá tanto. Mas lá no Algarve, gente, meu Deus. Lá no Algarve ontem fez 40 graus. Ontem fez 42 graus. Terrível. Então é o seguinte, eu vou ir ali. Eu passei ali na frente da onde ficava o escritório da empresa, né? De construção. E não tem mais nada ali, tá fechado. Abriu uma loja de roupas. Se eu não me engano, abriu uma loja de roupas ali. Se é a loja que eu tô imaginando. Porque é um conjunto onde tem várias lojas, né? Mas eu acho que é ali mesmo. Então, eu vou deixar o carro lá atrás. Agora eu vou ali reviver uma lembrança não muito boa, né? Mas hoje vai ser uma lembrança boa. Porque hoje eu tô bem, tô tranquilo financeiramente. Naquela época eu tava bem quebradinho, eu tava torrando praticamente os 700 euros que eu consegui trazer para Portugal, né? Eu vim com 1.030, né? Mas a Ryanair me cobrou uma multa pesada lá na França, quando eu fui embarcar a minha mochila, né? Porque tinha que ser despachada. Não é que ela tinha que ser despachada, é que eu tinha que pagar para ter ela em mão, para ter ela de bagagem de mão. Eu tinha que pagar por ela, e eu não sabia. Então eu não tinha colocado bagagem
na, no bilhete, né? Na passagem. E aí, cheguei lá e eles me cobraram uma multa terrível. Então eu consegui vir com 700 e poucos euros, né? E aí, eu só tinha esse dinheiro. Então eu tava basicamente torrando esse dinheiro, né? Eu tava gastando esse dinheiro. Fiz uma compra grande de quase 200 euros no supermercado aqui. E essa compra praticamente tive que abandonar ela, né? Na casa ali, porque não tinha como carregar todas as compras que eu a princípio eu achei que ia dar tudo certo, né? Que eu ia ficar por aqui, por Vila Nova de Santo André e tal, ia ficar trabalhando aqui, né? Então eu tinha feito uma compra grande. E aí eu me lasquei, né? Aí eu me lasquei. Ó, chegando aqui, deixa eu ver se é essa ruazinha. Não me lembro bem, né? Eu acho que é assim, cara. Eu acho que é aqui, meu. Aqui sim, aqui sim. Só não sei se eu vou lembrar exatamente como é a casa, acho que sim. Que ela é uma casinha meio que de esquina, assim. Caraca, são tantas lembranças. Teve uns dias que eu cheguei de carrinho ali. Eu tava dirigindo a carrinha da empresa. Pela primeira vez peguei um carro aqui em Portugal. Foi essa carrinha da empresa. Daquelas extra longas. Foi só um dia também, né? Foi só um dia. Foi só pra vir pra casa e deixar ela ali. Só. E daí eu deixei ela ali. E pronto. Lembrança que eu tenho disso. Aqui é um conjunto habitacional, né? E tem um monte de apartamentos e coisas. E aqui é uma zona assim de baixa renda, né? Aqui em Portugal, pra quem não sabe, até pobre tem BMW, viu? Até pobre tem. Deixa eu ver, meu, onde que é? Esse aqui é lá no fundo. Ah, eu acho que é. É lá onde tá aquelas roupas lá, ó. É lá onde tá aquelas roupas, só que pra cá. Então, galera, achei a casa. É essa aqui, ó. 306. Essa aqui mesmo. Eu até gravei um vídeo pintando a sala. Eu pintei essa sala toda aqui, ó. As paredes, o teto. Tudo de borla. Tudo de presente para a senhora, porque a senhora era uma senhora muito querida e ela ficava gostando de comprar coisa de comer pra gente e tal, e ficava ligando pra gente pra saber se a gente tava bem. Durante uma semana foi o suficiente. Alguns dias, né? Uns 2 ou 3 dias foi o suficiente pra eu gostar dela, que ela era uma pessoa muito amável, muito querida. E daí ela precisava pintar o teto e as paredes. E aí eu me ofereci para pintar para ela. Ela comprou a tinta e eu pintei. Bem aqui mesmo. Só que eu não tenho coragem de bater ali. Eu não tenho coragem de bater ali, chamar por ela. Ela deve ter uma carrada de carta minha, de carta do banco e tal, porque durante alguns anos, né? Até eu ir pra batalha, até eu ir morar lá em Leiria, o meu endereço ficou sendo aqui. Até eu começar a trabalhar naquela empresa de obras que eu trabalhei lá durante um bom tempo, lá em Leiria, né? Onde eu machuquei meu pé e coisa e tal. O meu endereço ele acabou ficando aqui, o endereço do banco e tal, e do telefone. Ó, essa casa, ela vem de lá, da ponta, até aqui, ó. É uma baita de uma casa. E aí eu saí fugido, a entrada e saída da casa era por aqui, ó. No portão aqui, ó. Esse portãozinho aqui, ó. Aqui era essa janela que tá aqui, ó. Essa janela aqui era o meu quarto. Aqui era o meu quarto. Aí em cima era o quarto de outra pessoa. E ela arrendava os quartos. Ela era dona da casa, ela morava aí. Não sei se mora ainda. Então ela morava na casa sozinha e ela arrendava os quartos. Então meu quarto era aqui, o quarto de outro era lá. Aí tinha mais 2 ou 3 quartos ainda na casa. A casa tem 2 banheiros. Foi exatamente esse
portão aí que eu fechei. Que eu fechei quando eu saí fugido daqui, meu. Agora toquei de novo. Ai, gente, olha as coisas que passam pela minha cabeça, assim, que... Pronto, já revisitei o lugar. Pronto, agora vou-me embora. Vou-me embora antes que alguém apareça lá naquela janela lá em cima. Caraca, muito doido, gente, muito doido. Então, galera, o negócio, né? O escritório da empresa que me escravizou era bem aqui, ó. Hoje é uma loja de seguros, Ageas Seguros. É bem ali naquela porta ali, ó. Que coisa, hein? Agora vamos ali no café no Tabu. Tomar um cafezinho, só pra recordar. Bom, fui ali, né? Fiquei parado um tempo ali na frente do balcão e ninguém veio me atender. Então, vou embora. Vou aqui num outro que no final da tarde, quando a gente terminava o trabalho, a gente parava ali para comer um salgadinho. Ou de manhã também, às vezes, antes de ir pro trabalho, a gente parava ali para tomar um café. Eu e o meu colega que me arrastou pra cilada. Foi ali. Acho que eu vou almoçar ali. Eles servem almoço ali também, se eu não me engano. Acho que eu vou almoçar por ali. E é aqui. Vamos ver. Não tem prato do dia hoje. Comer um salgadinho. Ai, também não vou conseguir comer aqui. Eles não aceitam multibanco e eu esqueci de pegar dinheiro. E eu só tenho o telefone pra pagar. As coisas se repetindo, meu. Da primeira vez eu tive uma péssima experiência com a cidade, né? Aí da segunda vez tá se repetindo, meu. Fui lá no primeiro café, eles simplesmente... Pô, não tinha ninguém no balcão pra atender, né? Eu fiquei lá uns 2 minutos, 3 minutos parado, ninguém veio me atender. Fui embora, fui embora. Agora eu entro ali e pá, não aceito multibanco, né? Olha, o bazar chinês ainda existe, meu. Ainda existe o bazar chinês. Uma das moças, a única moça, na verdade, que morava naquela casa lá, que alugava um quarto lá, ela trabalhava aqui, nesse chinês aqui, ó. Caraca, eu vinha comprar umas coisas com ela de vez em quando. Coisas que eu acabei tendo que deixar na casa. Olha aí. Então, tô aqui na esplanada, ó, comendo um kebab durum. Olha, bacana. 5,60, se não me engano, que ele me cobrou. Um kebab grandinho, gente, grandinho, né? Muito bom. E aqui é a esplanada. Aqui nesse toco aqui, ó. Aqui nesse muro aqui, ó. Aqui é a esplanada. E não tem nada pra lá não. A esplanada é aqui no muro mesmo. Eita. E aqui, meus queridos amigos, aqui é a rodoviária. Foi aqui que eu peguei o ônibus para Leiria. E se comprava passagem ali, ó. Ali comprava passagem e aqui pegava o busão pra ir embora. Bom, e aí é o seguinte. Aqui, bem nessa esquininha aqui, fica o maldito do meu banco. Pra quem me acompanha há mais tempo, né, sabe que eu tenho uma rixa com esse banco de muito tempo. Infelizmente hoje é feriado, né? Acho que é feriado desde ontem já. Sei lá, são 2 dias de feriado. E tá fechado. Tá fechado. E senão eu ia ali, eu ia ali perguntar qual é que de tanta taxa que eles me cobram e de tanta coisa, ia fazer um escândalo aqui, meu. Ia fazer um escândalo. E tá fechado aí, ó. Tá fechado. Aí, ó. Esse é o maldito da minha agência, meu. Aí, ó.
Esse é o banco, gente. Esse é o responsável pelos meus problemas com o banco aqui em Portugal. Essa é a maldita da minha agência. A primeira agência bancária que eu fiz uma conta aqui em Portugal. É isso aí. Aí está ela. E ali do outro lado da rua foi onde eu comprei o meu chip. Foi nessa lojinha aí que eu comprei o chip de telefone com o número que eu tenho hoje, né? O meu primeiro número de telefone, e espero que seja o único. Porque trocar de número é muito ruim, né? E era da nós. Não era da nós, não. Era da Vodafone. Era da Vodafone. Eu comprei um chip da Vodafone, um plano da Vodafone. Aí depois que eu troquei, né? Troquei pra Mel e agora eu sou nosso. E a gente tem que aproveitar as melhores condições, né, que oferecem, né? Infelizmente a Mel não estava me oferecendo mais condições para ficar com eles. Eles não queriam baixar o valor do plano, não podia aderir a outro plano mais barato por conta da fidelidade, então eu mandei eles tomarem naquele lugar, né? E aí eu fui para nós. Daí a nós sim me ofereceu um plano bacana para eu manter o meu número, né? Só para eu manter o número, porque eu uso o chip de internet da empresa, né? E agora eu vou pro Brasil, então eu não vou precisar, né? Então eu vou estar pagando um plano à toa, um plano de 30 euros por mês à toa, meu. Porque ó, o verão inteiro, né, praticamente o ano inteiro, eu tenho o chip da empresa, né? Tenho internet, tenho tudo ali. Eu não preciso do meu chip para nada, né? A não ser o meu número. Então eu vou ficar até o final agora com o chip da empresa. Aí depois eu vou pro Brasil, não vou precisar, né? E aí depois eu volto o ano que vem para trabalhar de novo na empresa. Então eu não vou precisar desses planos caros. E aí a Mel não quis baixar o preço do plano. Também não queriam deixar eu migrar para um plano mais barato. Então eu fiz, então quer saber, cancela. Ah, mas tem, enfia naquele lugar. Daí eu fui para nós. Eles não podem cobrar isso judicialmente, né? A fidelidade, né? Eles não podem porque é ilegal. É ilegal no Brasil, é ilegal aqui em Portugal também. Eles não podem cobrar. Daí, então eu mandei eles para aquele lugarzinho. Aquele lugarzinho escuro e apertado. Tá? Então é isso, meus queridos amigos. Depois de ter comido kebab, depois de ter visitado aí os lugares que fizeram o meu início de vida aqui em Portugal, agora eu vou vazar, gente. Vou embora pra Albufeira, porque a Albufeira tem mais 3 clientes hoje ainda. Hoje tinha 4, né? Esse, graças a Deus, rendeu bastante, rendeu bem. Ganhei 50 paus de gorjeta. Foi fantástico mesmo. E topzera, gente, topzera. Então é isso, meus queridos amigos, muito obrigado se você ficou aí até o final deste vídeo, recordando comigo o meu início aqui em Portugal, né? Praticamente a segunda cidade que eu morei aqui em Portugal, né? Por pelo menos 7 dias. 7 dias eu morei aqui, fui escravo também, hoje eu dou risada disso, mas naquela época eu tava passando uma situação muito difícil, né? Tava sem emprego, tava sem lugar para morar, não tinha nem um carro para morar eu tinha. Então eu tava bem lascado mesmo, né? Então eu precisava encontrar um lugar para morar o mais rápido possível, trabalho o mais rápido possível. Então a gente se atirava em qualquer coisa que aparecia, sem verificar, sem tomar cuidado nenhum, né? Simplesmente é um emprego, pá, vou. Alojamento, vou, entendeu? Quando veio era tudo uma farsa, era tudo mentira, era tudo um golpe para te manter ali e te escravizar, né? Eu tava com bem pouco dinheiro, como eu já falei pra vocês, né? Então não dava pra quase nada, né? Tava uma situação realmente bem complicada mesmo. Nem um carro para morar eu tinha. Então hoje sabemos que eu sou que eu consigo, né, morar numa barraca, né? Então, de exemplo aí, o mochilão do ano passado, que eu passei aí quase 4 meses, né? Vivendo em barraca, morando em barraca, mas não dá pra viver em barraca não, gente. Não dá pra viver em barraca não. Passar um dia ou 2, dormir, até vá.
tá chovendo, vou passar um dia aqui, beleza, mas que isso não dá, né? A não ser que você vá pra barraca só pra dormir. Aí é outra história. Mas não dá pra ficar vivendo em barraca não, gente. Antes um carro, né? Antes um carro, tá? Então é isso, meus queridos amigos, muito obrigado se você ficou até o final deste vídeo. Se por acaso você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva, temos vídeos aqui toda semana. Eu tento postar vídeo toda semana. De repente agora eu vou começar a postar um pouquinho mais de vídeos, se por acaso agora começa uma temporada mais forte, né? Começa a bombar o verão, de repente eu vou ter mais história para trazer para vocês, de repente começo a melhorar um pouquinho mais a quantidade de vídeos na semana. Mas por enquanto é isso, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Foi, valeu!